A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite a todos os nossos amados irmãos que já estão conosco, né? Que estão chegando, enfim. Que o nome do Senhor seja exaltado grandemente, né? Na vida de cada um dos irmãos. Nós vamos aqui ler um texto bíblico para que já possa ser de subsídio ao pastor Ciro. O texto que nós vamos ler está em Malaquias, capítulo de número 2, e o versículo de número 16. Deixa eu abrir aqui. Maravilha. 2:16 de Malaquias. A Bíblia diz assim: Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Esse é o texto de Malaquias capítulo 2 e o versículo de número 16. Pois bem, nós também queremos aqui aproveitar para lermos ainda um outro versículo da palavra de Deus que também vai nos dar orientações e vai aclarar para nós, não é, esse tema, que é um tema bastante importante e que faz parte, inclusive, da primeira pergunta, não é, que nós teremos hoje aqui no nosso estudo, né, na nossa aula de número 77. Eu quero inicialmente já convidar os irmãos para que possamos estar orando a Deus, iniciando assim os trabalhos da nossa live de número 77. Amado Deus, nós te bendizemos, nós te exaltamos e glorificamos porque o Senhor é quem está conosco para nos abençoar, para fazer o nosso caminho aplanado diante de nós e para fazer também que prospere tudo aquilo que nós realizarmos no Senhor. Portanto, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor envie sobre nós a tua bênção, a tua graça, a tua presença em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Eu já estou deixando aqui, meus amados irmãos, a divulgação da live que nós teremos amanhã. Amanhã e também na sexta-feira nós teremos uma programação especial alusiva ao Setembro Amarelo, que é o mês que se convencionou, né, aqui no Brasil desde 2014 para a prevenção de suicídio. E como a data mundial, não é, da prevenção, não é, o suicídio, é no dia 10, então nós faremos uma live amanhã com o pastor Ciro e vamos falar a respeito da síndrome de burnout na vida ministerial. E também na sexta-feira vamos estar aqui com o pastor Anderson Santos, que é um amigo que temos aqui da cidade de Maringá, no Paraná, e nós vamos estar falando com ele a respeito de depressão e transtornos ansiosos. Fato é que vai ser uma bênção. Nós já fizemos a divulgação, já está no nosso Instagram, no CETADV, também está no Facebook do CETADV, e eu vou pedir aos irmãos que nos ajudem compartilhando esta publicação, para que outros também tenham conhecimento. E interessante aqui, amanhã e também na sexta será 21 horas, não é? 21 horas. Pois bem, vamos aqui trazer o pastor. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos trazer o pastor Ciro para que a gente possa começar então já com a nossa de número 77. Eu estou aqui também. Pai do Senhor, pastor Ciro, diga lá, meu jovem. Pai do Senhor, pastor Hércules. Estamos felizes aí, mais uma live, a live de número 77. Nessa semana, tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, com certeza. Nesta semana, que é uma semana abençoada aí, né? Com essa programação especial, Setembro Amarelo, amanhã às 21 horas e sexta também às 21 horas. Isso aí. Falando aí sobre esse assunto tão importante, né? Que muita gente talvez possa achar que é apenas uma campanha aí, que todo ano é a mesma coisa e que tem que falar disso o ano todo, mas numa oportunidade como essa, a gente tendo a oportunidade de orientar, né, serve até como uma prevenção, porque é claro que com certeza,
as pessoas que já estão nessa condição, né? Quando a gente fala, por exemplo, o irmão citou aí a síndrome de burnout, né? A pessoa já está numa situação que talvez nem consegue mais pedir ajuda, né? Dependendo da situação, se ela estiver numa condição extrema. Com certeza. Mas a pessoa não fica assim da noite para o dia, né? Isso vai acontecendo ao longo do tempo. Então, talvez alguém agora que nos ouvir ainda, né, tenha condição de ter a pessoa se livrar disso, né, antes que aconteça. E Com também certeza. poder ajudar outros que ela identificar que possam estar passando por isso. Então é muito importante essa iniciativa aí do nosso CETADB. O irmão, nossa diretoria, de maneira geral, estão de parabéns, né, por essa iniciativa tão importante. Na verdade, nós temos que aproveitar as oportunidades todas que surgem para que a gente possa abordar temas que são relevantes, não é? E aproveitando esta época, né, todo ano, mês de setembro, é um mês para a prevenção ao suicídio, e especialmente a data do dia 10, que é a data mundial em que se faz esse trabalho de forma mais acentuada. Pois bem, meu pastor, eu já comecei aqui, eu peguei a Bíblia aqui, essa aqui é a Bíblia Pentecostal, e eu estou com uma outra aqui que é a versão boa. revista atualizada, que é essa aqui, ó, a Bíblia da Mulher. Podia ser Olha. outra, né? Podia ser do obreiro, podia ser do... Né? Mas é a Bíblia da Mulher. Enfim. Não, tá E bom. eu vou dizer para os irmãos, eu gosto de usar, inclusive, comentários que tem ali, estudos que tem ali, coisa boa, viu? Coisa boa. Mas eu achei aqui também o texto de Mateus. O texto de... Deixa eu só ler aqui, novamente, o texto de Malaquias, só para poder lançar luz a respeito do tema desta que será a nossa primeira pergunta na live de hoje. Enquanto isso, os irmãos podem aproveitar o tempo para mandar aviãozinho, convidar os seus amigos, irmãos, dê um print nessa tela aí, coloca lá no seu stories, vai ser uma bênção. Olha aqui, ó, Malaquias 2:16, na versão atualizada, diz assim: porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. A revista atualizada. Na corrigida, praticamente o mesmo texto, foi o que eu li no início. Agora eu vou ler Mateus 5 e o versículo 31. Vamos pegar logo a partir do 31. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Pois bem, considerando... Olha, deixa eu fazer uma correção aqui. O irmão Ivo Pessoa, ele está perguntando ali, não seria outras perguntas para hoje? Na verdade, eu cometi um erro. Na segunda-feira, já era à noite, quando eu elaborei a arte, não é, para divulgação da live, ao invés de eu pegar a sequência que está aqui, ó, esta aqui, eu dobrei aqui assim, ó, em vez de eu pegar esta sequência aqui, eu peguei a sequência que estava no arquivo em ordem de data. Por isso entraram outras perguntas que não essa que estão na sequência. Por exemplo, essa que nós vamos responder agora, foi feita no dia 14 de abril, não é? Por isso que deu esse problema. Então, o que eu fiz? Eu refiz a postagem com as perguntas na ordem certa, que é essas que nós vamos trabalhar hoje aqui, e que, inclusive, está na divulgação do Instagram. Só para corrigir esse lapso aí, o irmão... deixa eu voltar aqui, porque o irmão passou o nome dele ali, deixa eu ver... Rapaz, passou o nome do abençoado aqui. Ivo, pronto, Ivo, esse aí. Então, a pergunta que nós vamos trabalhar hoje é esta aqui, ó. Quando a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, o que quer dizer esta expressão? É questão de interpretação ou tradução? Ótima pergunta que é importante, né, para a gente fazer alguns esclarecimentos, inclusive em termos de tradução. Mas, assim, de maneira geral, a gente já pode começar dizendo que Deus... Claro, Deus não gosta do divórcio, né?
Deus não... O próprio Senhor Jesus, e adiantando, ele disse que Deus permitiu o divórcio por causa da dureza dos corações. E Jesus, ao falar do divórcio, ele disse que o divórcio é possível, mas somente ali num caso específico, né, que ele mencionou. E que, estudando o Novo Testamento, a gente entende que o divórcio só se aplica mesmo em caso de abandono, em caso de adultério, né? Então, a gente já fez até uma live aqui, aliás, a gente já respondeu essa questão do divórcio, mas eu vou retomar alguma coisa. Mas a pergunta é bem específica, que é sobre a questão, Deus odeia o que, afinal de contas? O divórcio ou o repúdio? São a mesma coisa ou são duas coisas diferentes? Na verdade, tecnicamente existe uma diferença, né? Uma coisa às vezes é tomada pela outra, mas quando a gente examina com cuidado, e aliás eu quero dizer que no nosso manual do CFO, cujo autor é o pastor Joãozinho, ele com muita clareza explica essa diferença entre divórcio e repúdio, né? Então, o curso para a formação de obreiros, não tem aí a mão, não? Rapaz, ó, é aqui, ó. Eu tenho aqui também. Só faltou pegar. É que eu fico aqui, rapaz, eu fico num cantinho. Eu fico num cantinho aqui, sabe? Eu tenho aqui. Eu faço. É esse aqui, ó. Aí. Então, o CFO, Curso para a Formação de Obreiros, escrito pelo mestre João, pastor Joãozinho, né? Como chamamos carinhosamente, João Antônio de Souza Filho, que é um mestre, né? Que tem vários livros e é um dos professores do nosso CETAD. Ele explica esse manual aí, com muitos detalhes. Deixa eu né? posicionar assim. Ó. Então, a nossa resposta aqui, na verdade, vai ser um resumo do que ele expõe, porque ele expõe realmente com muita clareza. Mas eu dizia, aproveitando aí para pedir que os irmãos, as irmãs, por gentileza, continuem clicando nesse coraçãozinho abençoado aí, que nós já falamos que equivale a dar glória a Deus. E também no aviãozinho. Convide aí pelo menos 10 pessoas. Divulgue. É importante você divulgar. As lives aí perderam um pouco de força ultimamente, de maneira geral, né? Você sabe que no começo da pandemia a coisa estava mais... As pessoas eram obrigadas a ficar mais em casa. Né? Agora perdeu um pouco. Então é necessário que a gente divulgue, porque essas lives chegaram para ficar, porque é uma maneira também de nós nos dirigirmos diretamente ao nosso público de todo o Brasil, de todo o mundo. Então é importante. Mas vocês também precisam colaborar conosco. Convidem mais pessoas. Mas vamos lá. Quando a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, diz a pergunta, o que dizer dessa expressão? Como que é a mesma pergunta, pastor Ecos? Não pode repetir, por gentileza? Com certeza. Quando a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, o que dizer dessa expressão? É questão de interpretação ou tradução? Então vamos lá. Eu dizia que Deus, claro, não gosta do divórcio, nem do repúdio, evidentemente. Mas, tecnicamente, são duas coisas distintas. Há uma diferença, e como nós já dissemos, o pastor Joãozinho explica bem no nosso manual do CFO, Curso para a Formação de Obreiros. O que nós podemos dizer? O divórcio, no tempo do Antigo Testamento, no tempo da lei, né? Ele foi permitido, Jesus foi muito claro ao dizer que ele foi permitido por causa da dureza dos corações. Então não era vontade de Deus que houvesse divórcio. Mas o divórcio estava previsto na lei. A gente poderia até ler um texto aqui, pastor Ecos, por gentileza. Claro. Deuteronômio capítulo 24, versículos 1 a 4. Nós vamos ver que o divórcio, na verdade, o que era? Era uma separação formal. Quando havia um divórcio, era uma separação formal e que incluía uma carta de repúdio. Ou seja, a carta de repúdio era dada como parte do divórcio, que era uma separação formal. Claro, que trazia consequências, né? Claro, havendo um casamento, é aquela ilustração que os antigos sempre utilizavam, né? Colavam uma folha azul, um papel azul num papel cor-de-rosa, e quando
separava, ficava marcas cor-de-rosa no papel azul e marcas azuis no papel cor-de-rosa. Ou seja, quando há uma separação, fica a marca dos dois lados. Mas mesmo assim, mesmo havendo essas marcas, a lei permitia, observe bem, quando havia o divórcio de maneira formal, o homem fazia uma carta de repúdio e tanto ele podia casar novamente, como a mulher também estava livre. Muita gente, às vezes, ignora isso. Mas no divórcio formal, a mulher também estava livre para casar de novo. Olha o que diz aí, Deuteronômio 24, 1 a 4. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança. Claro que tem outras especificidades aí, eu não vou entrar nelas para não estender muito, não me alongar nessa resposta, mas o que está claro aí é que o divórcio era uma separação formal que incluía uma carta, que é chamada de carta de repúdio também, ou seja, o repúdio era dado de maneira posterior ao divórcio, ou seja, a mulher ela era repudiada, só que ela estava livre, ela podia casar novamente. Né? A Bíblia diz aí na continuação do texto que se essa mulher for tomada por outro homem, tal e tal. Então, a Bíblia prevê. No caso de adultério, que Jesus vai abordar posteriormente, no caso da lei, claro, não se aplicava divórcio, porque quem adulterava era morto. Levítico 20, versículo 10, deixa claro que a pessoa que fosse apanhada no próprio ato adulterando, ela deveria ser morta. Né? Os dois que estivessem praticando adultério, né? Tanto o homem quanto a mulher, os dois apanhados no próprio ato seriam mortos. Então aí não se aplica o divórcio. Jesus, quando fala do divórcio em caso de adultério, ele já está falando na nova aliança. Aí já é outro caso, né? Mas no Antigo Testamento, o marido, se ele não gostasse mais da mulher, quisesse se separar dela, eles se divorciavam. Isso era o que dizia a lei. Se divorciava e ele dava uma carta de repúdio, a mulher estava livre. O repúdio exclusivamente, Deus condena e Deus odeia o repúdio, porque o repúdio, dissociado do divórcio, impede a mulher de casar novamente sem cometer adultério, porque ela não está livre formalmente perante a lei. Então o que acontece? O marido simplesmente não gostava mais da mulher, repudiava, mandava ela embora e casava com outra. E aquela mulher, como ela não estava separada formalmente, se ela se juntasse a outro homem, né, ela estaria cometendo adultério. E poderia até ser apedrejada, ser morta, porque ela não estava livre do primeiro marido. Então isso era um uso distorcido da lei. E que Jesus, quando veio ao mundo, ele falou, não, a partir de agora é o seguinte, aquele que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de adultério, comete adultério. E se ela casar com outro, também comete adultério. Ou seja, Jesus foi muito claro. Né? Então, a gente tem que saber distinguir aqui, talvez, olhando assim, aí entra na questão das traduções, porque, lamentavelmente, algumas dizem divórcio. Só que se você tomar o texto, o chamado, vamos falar um pouco aqui de tradução também, o chamado textos receptus. O que é o texto receptus? O texto recebido. Tem até uma pergunta sobre isso mais adiante, não sei se vai dar para responder hoje. Uhum. Mas o texto recebido é o texto da reforma, que Erasmo de Roterdã, não é? Ele, na verdade, fez um cotejamento de 6 manuscritos
e chegou no manuscrito do Novo Testamento, claro. Comparando as pequenas variações, esses 6 manuscritos, na verdade, eles foram retirados da grande massa bizantina, que são milhares de textos, né? O chamado texto majoritário. Então, esse texto majoritário e o texto recebido também, que é o texto base das nossas traduções de equivalência formal, a corrigida, né? A própria King James Version, a Reina Valera, né? Em espanhol, todas essas, elas dizem o quê? Que Deus odeia o repúdio, repúdio. Porque o que é isso? Deus, claro, Deus não gosta do divórcio, não estou aqui dizendo que Deus gosta do divórcio, mas o texto diz repúdio. No hebraico, a palavra é repúdio, e o mestre João explica bem isso também no livro. Deus odeia o repúdio por quê? Porque o repúdio era dado a bel prazer. O homem achava que estava livre, porque ele era homem e tal, e ele mandava na mulher, e ele despedia a mulher, casava com outro. Aí Jesus falou, não, você que faz isso, você está em adultério. Ela está em adultério também, se ela se casar com outro, porque vocês vão se separar formalmente, mas você também. Aí, veja, isso aí chocou, claro, muita gente, porque Jesus não veio para ali pôr panos quentes, porque eles estavam fazendo um uso errado da lei. Então, aqui para resumir, que a gente vai falando, vão surgindo outras coisas, mas deixa eu fazer uma síntese aqui. Então, primeiro, o divórcio foi permitido por causa da dureza dos corações. Divórcio era formal. Havendo divórcio, tanto o homem como a mulher estavam livres, se houvesse de fato divórcio. Porque o divórcio formal incluía uma carta de repúdio. Havia um documento, por assim dizer, que liberava a mulher. Ela não ficava escrava ela não ficava presa àquele primeiro marido. Porque o problema de repudiar sem haver o divórcio formal é que a mulher ficava presa. Então, imagina, o homem casava e descasava da maneira como ele bem entendia, ia deixando mulheres ali presas a ele, porque se elas casassem com outro homem, elas cometiam adultério, né? Então, Jesus, ele abominava isso. E Deus também, né? Deus odeia o repúdio. O repúdio, então, ele só deveria ser praticado após o divórcio. Mas os judeus o banalizaram e repudiavam as mulheres sem dar-lhes carta de divórcio. E casavam com outras, tornando as anteriores, como eu falei, escravas, já que não podiam casar de novo, né? O que seria considerado adultério. Então, Deus, lá em Malaquias 2:16, falando agora de tradução novamente, para concluir, Deus, o texto ali diz que Deus odeia o repúdio. O repúdio não deve ser confundido com o divórcio. Tecnicamente tem uma diferença. O divórcio era uma separação formal, que estava prevista na lei. O irmão leu aí em Deuteronômio, né? Estava previsto na lei. O divórcio, embora tenha sido dado por causa da dureza dos corações, que Deus, claro, não queria que houvesse divórcio, mas por causa da dureza dos corações, Deus permitiu o divórcio, inclusive incluindo-o na lei. Estava na lei. Ali em Deuteronômio está claro que estava na lei. Está regulamentado, né? Havia previsão, né, na lei do divórcio. Estava prescrito. Só que estava havendo uma distorção da lei, porque estava se dando carta de repúdio sem que houvesse antes o divórcio formal. A carta de repúdio só era dada como uma consequência do próprio divórcio. Havendo divórcio formalmente, aí o homem podia dar carta de repúdio para a mulher, o que a tornava livre. Ele a despedia, ele estava livre para casar com outro. Mas não havendo divórcio, não havendo uma separação formal, a mulher estava presa ao marido. Aí o que Jesus fez para concluir com Jesus, né? Jesus, lá em Lucas 16:18, o que ele disse? Quem repudiar? Aí ele está falando, claro, do repúdio sem o divórcio, sem a carta de divórcio ou a carta de repúdio, ou seja, que ensejava que decorria, perdão, de uma separação formal. Então, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. Lucas 16, versículo 18. E aquele que se casa com mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Por quê?
porque essa mulher ainda não estava livre, porque não havia ocorrido um divórcio formal. Agora, é bom dizer, para as pessoas não acharem que o irmão Ciro, então, com isso está liberando o divórcio e tal. Não, nada disso. O Novo Testamento, já falamos isso aqui em outra live, só admite explicitamente o divórcio em caso de infidelidade conjugal. O termo no grego ali é porneia, que é um termo amplo, né? Mas que, a rigor, é uma referência à infidelidade, né, de maneira geral, né? De qualquer um dos cônjuges. Jesus falou lá em Mateus 5, 31 e 32 disso, também em Mateus 19, versículos 3 e 9, Marcos 10, 11 e 12, Lucas 16, 18, que eu já citei, né? E também Paulo, que, claro, aprendeu com Jesus, então a gente pode falar que isso também é de Jesus, né? Que alguém pode falar, Jesus tinha uma posição, Paulo tinha outra. Tem gente hoje em dia que gosta de polemizar esse negócio. Tem gente que gosta de falar que o que Jesus falou é uma coisa, o que Paulo falou é outra, como se eles estivessem apresentando teologias diferentes. As pessoas só ignoram que Paulo aprendeu com Jesus. E Paulo foi claro ao dizer, o que eu recebi do Senhor eu também vos ensinei. Paulo esteve com Jesus em várias oportunidades. A Bíblia fala de algumas, mas ele aprendeu diretamente com o Senhor. Tanto que lá em Gálatas ele diz que ele não aprendeu de homem algum, de homem nenhum. Ele aprendeu com Jesus. Foi Jesus que lhe revelou, né, o que ele ensinou. Então, quando você lê lá em 1 Coríntios 7, versículo 15, em que Paulo fala do divórcio, da separação em caso de abandono, isso estava em sintonia com o que ele aprendeu com Jesus. E abandono, claro, no sentido amplo, a gente falou aqui também, não é apenas no caso da pessoa não querer mais a outra. Às vezes, o caso de espancamento. Será que existe um abandono pior do que uma pessoa ser espancada o tempo todo? A pessoa está sendo abandonada. Será que uma mulher que é espancada pelo marido é obrigada a ficar com ele? Não. Claro que a gente sempre orienta os pastores, aqueles que vão aconselhar, sempre tentam fazer com que haja uma reconciliação e tal, mas às vezes a mulher está com um marido que às vezes é irreconciliável, né? Desviou-se do evangelho, está mexendo com droga, é um bandido, é um homem violento e tal, e às vezes usa tem o título de pastor, mas é um enganador, maltrata a mulher, espanca os filhos. A mulher não é obrigada a ficar com um monstro desse, usando um termo bem claro. Então, esse é um tipo de abandono também. Então, está previsto na Bíblia também o divórcio nesse caso. 1 Coríntios 7, versículo 15. Mas eu não quero aqui me estender, pastor Arte, só para esclarecer, então, que há uma diferença entre repúdio e divórcio. O divórcio era a separação formal, o repúdio decorria a carta de repúdio, né? Decorria do divórcio. O que os judeus estavam fazendo que era errado é que eles repudiavam a torta e a direita, repudiavam a bel prazer, sem que houvesse antes o divórcio, que era uma separação formal. Aí Jesus, maravilha, claro, deu um basta, né? Quer dizer, ele pregou contra tudo isso. Maravilha, está feito aí a explicação. A Daniele, essa pergunta quem fez foi o Sérgio Batista, né? A Daniele Ferreira, ela pergunta se existe mais do que um arcanjo. Olha aí. Bom, o termo arcanjo, ele já ajuda, né, nessa resposta. Porque se você examinar o termo, claro que a gente não interpreta a Bíblia apenas com base no étimo, né? Porque o termo, dependendo do contexto, ele pode ter um outro sentido, né? Ele pode assumir um sentido de acordo com o contexto. Mas se você tomar como base apenas o termo arcanjo, ele em si já explica, porque esse prefixo arque fala de quê? De alguém, diz respeito a alguém que está comandando, que é um chefe, né? O arcebispo, né? Tem o arque, arcebispo. Monarca, o arque está ali no meio, né? Então, veja bem, arque sempre tem a ver com aquele que está no comando, aquele que comanda. Então, no caso do arcanjo, e aí também a gente pode utilizar não somente o étimo, mas a própria construção frasal, né? Quando esse termo aparece,
você vê que lá em Judas, versículo 9, por exemplo, se o irmão quiser ler aí por gentileza, nós temos aí a apresentação da palavra arcanjo como algo definido, né? O arcanjo. Claro que a igreja da maioria fala de vários arcanjos, né? Diz que Gabriel é arcanjo. A Bíblia não diz que Gabriel é arcanjo. A Bíblia, claro, apresenta Gabriel como um anjo importante, mas nunca diz que ele é um arcanjo. A igreja da maioria também fala de Rafael, aliás, está nos livros apócrifos, né? No livro apócrifo de Tobias, aparece aquele anjo que ensina lá feitiçaria para Tobias, né? Que é Rafael. Esse não aparece nos 66 livros inspirados, mas está nos livros apócrifos, em Tobias, que é o Rafael, mas esse não tem na Bíblia, nos 66 livros inspirados por Deus, está nos apócrifos. E eles falam de outros anjos também, dão outros nomes lá, são 7 arcanjos ao todo apresentados pela igreja da maioria. Agora, na Bíblia, aí Judas, versículo 9, diz o quê, por gentileza? Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então, contudo, o arcanjo Miguel. Então, veja que a Bíblia, quando fala de Miguel, diz o arcanjo. Só tem 2 vezes. A palavra arcanjo, a rigor, né, só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Aliás, na Bíblia toda. Aí em Judas, versículo 9, e lá em 1 Tessalonicenses 4, quando menciona o arrebatamento da igreja, ali Paulo, inspirado por Deus, disse: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, né, e com trombeta de Deus. Mas, diretamente falando do arcanjo Miguel, só tem esse versículo, Judas, versículo 9. Então, pela Bíblia, não há margem para a existência de outros arcanjos. Então, respondendo objetivamente a pergunta da nossa irmã, não é? Isso, Daniele. Daniele, existe mais que um arcanjo? Biblicamente, não. O único arcanjo mencionado, inclusive por nome na Bíblia, é Miguel. Claro que aí a gente vai fazer uma meia-culpa, como se diz, né? A nossa harpa cristã tem lá um hino que fala anjos, arcanjos e querubins, né? Então alguém pode falar: não, tá vendo? Tem arcanjos, porque a harpa diz. A harpa não é a Bíblia. Claro que na harpa você tem algumas incorreções. A harpa, de maneira geral, ela é uma bênção, ela são as nossas doutrinas cantadas. Mas uma ou outra incorreção você encontra, porque a harpa não é a Bíblia, né? Mas a harpa, claro, é o nosso inário, que nós respeitamos muito, mas nesse ponto aí, arcanjos, né? Realmente não tem como sustentar. Quando diz lá, por exemplo, que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, isso também, claro, não tem sustentação, porque Saulo e Paulo era um nome de origem judaica e outro de origem latina, não é? Então, ele era chamado tanto Saulo quanto Paulo. Claro que Lucas preferiu a forma latina, né? A partir de um determinado ponto, e chama ele de Paulo, né? Paulus, né? E também do grego, né? Então, agora veja, não é nada assim também que alguém pode dizer: tem um erro na harpa. Não, a licença poética às vezes permite esse tipo de coisa. Aliás, é um hino muito bonito, né? Esse que diz que Saulo foi transformado em Paulo, né? Não precisa parar de cantar por causa disso. É um livro maravilhoso. E o outro também, Anjos, Arcanjos, Querubins. Quer dizer que todo o exército celestial está cantando louvores a Deus, né? Então tem que priorizar o que é mais importante e não se prender a questiúnculas. Agora, a questão voltando aí para a resposta, a pergunta da nossa irmã é que a Bíblia só menciona um arcanjo, que é Miguel. Maravilha. O Efraim Lima, a pergunta dele é bastante interessante aqui. Sentir ódio é ter pecado automaticamente? Sentir ódio ódio é uma palavra forte, né? Porque, forte, veja, com certeza. Eu penso assim, a ira inicial é da natureza do ser humano. Eu acho que o cristão, eu penso, né, que o cristão ele pode sentir ira. Nós somos seres humanos como qualquer outro, né? Aquela ira inicial, ou seja, aquela indignação,
aquela revolta imediata, né, contra uma atitude errada, uma violência, algo que alguém fez para você, você sentir aquela ira, aquela indignação, eu penso que a pessoa não vai estar cometendo um pecado contra Deus, assim, no sentido de Deus reprovar essa pessoa. Por conta disso. Agora, eu faço uma distinção entre essa ira inicial, como uma indignação, às vezes você está, vamos citar um exemplo aqui, você está no trânsito ali dirigindo, ou você está na estrada, né? O irmão que viaja bastante, aí vem uma carreta e dá uma fechada, você pode ficar irado, irritado naquele momento, né? Não falar palavrão, porque o crente não fala palavrão, mas talvez fazer um gesto, alguma coisa assim na hora. Buzinar, né? Buzinar, exatamente, buzina, exatamente. Veja, você teve uma reação ali inicial que a gente pode chamar de uma ira, uma indignação. Agora, o ódio, eu penso que o ódio já é uma coisa que a pessoa alimenta. O ódio é algo que leva a pessoa a querer vingança, né? E isso aí já é um pecado grave, porque isso aí vai de encontro e não ao encontro, né? Não confunda ir ao encontro de com ir de encontro a. Ir de encontro a é ir contra. Ir ao encontro de é quando está de acordo, né? Então, o que eu disse é que essa atitude, o ódio, vai de encontro, ou seja, contrário ao que está lá em Romanos, que a gente poderia ler esse texto também, Romanos 12, por gentileza, versículos 19 a 21. Olha o que diz Romanos 12. Estou vendo poucos coraçõezinhos, acho que os pentecostais não chegaram na live. Olha, agora apareceu aí. Romanos 12, 19 a 21. 19 a 21. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Olha quantas instruções maravilhosas. Dai lugar à ira. Dar lugar à ira aí, claramente, é dar lugar à ira de Deus. Porque a vingança pertence a Deus. Então, o que esse texto está dizendo? É que para você não alimentar ódio no seu coração. Você pode ter um momento inicial de indignação, mas o que você faz? Você dá lugar à ira. Que ira? A ira de Deus, porque minha é a vingança, diz o Senhor. Aí Paulo complementa. Ele diz, olha, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Tem até uns foguinhos aí que alguém colocou. Tem o Mateus. O Mateus está se identificando, é pentecostal. Olha aí. Então, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. O que quer dizer isso? Se a pessoa vem e te faz o mal e você responde com o bem, não é? Claro que tem gente que é cruel, tem gente que é maldosa, nem você fazendo bem a pessoa retribui. Mas isso aí tem um princípio geral, né? De maneira geral, quando você responde ao mal com o bem, isso faz com que a cabeça da pessoa fique quente, né? Ela fica com a cabeça quente, ela fica com remorso. Ela diz, meu Deus, eu só faço mal para aquela pessoa e ele só me faz o bem, né? Ele retribui eu faço o mal, ele retribui com o bem. Então, se teu inimigo tiver fome, né? Ele que te fez o mal, é teu inimigo, você vai lá dar de comer, né? Ele tá com sede, dá de beber, como Jesus fez, né? Jesus fez o bem para aqueles que se lhe opunham. Claro que Jesus, quando tratava com os fariseus, com os falsos mestres, aí era diferente, ele já tinha um tratamento mais enérgico, que é o correto, porque são pessoas que cometem iniquidade, né, que insistem no erro, que estavam dizendo, inclusive, que o que ele fazia era por Beelzebul, né? Então, quer dizer, eles estavam pecando contra o Espírito Santo, então, por isso que Jesus adotou ali uma abordagem mais enérgica. Agora, de maneira geral, ele diz que é para você fazer o bem, é para você orar pelos seus inimigos, orar pelos que vos perseguem, disse ele, orai pelos que vos perseguem. Então, o ódio não deve fazer parte do vocabulário do cristão.
aquela ira inicial que eu citei no início é comum, nós somos seres humanos, não existe supercrente. Nós ficamos indignados com a injustiça, nós como cidadãos, né, podemos protestar, é um engano também, abrindo aqui um parêntese, né, mas dentro do mesmo assunto, engana-se quem pensa que o crente não pode protestar. Claro que o crente pode protestar. O crente, na verdade, é, por natureza, protestante. Exatamente. A pessoa diz, não, eu sou crente, eu não vou tomar parte. E quem é crente não deve tomar parte, é só orar, ora, a Bíblia manda orar. Mas você se lembra que quando Paulo, que é um exemplo para nós, é um modelo, ele disse, sede meus imitadores, como também eu de Cristo, lá em Atos 16 está claro. Quando cometeram uma injustiça contra ele, quando ele foi açoitado como cidadão romano que era, e lançado na prisão junto com Silas, quando descobriram que ele era cidadão romano, quiseram libertá-lo ali às escondidas. Aí Paulo, que conhecia a lei, falou, não, nada disso. Vocês nos açoitaram publicamente, nos jogaram na prisão, e agora vocês querem que a gente saia de maneira oculta, para ninguém ver? Aqueles que nos puseram aqui, eles que venham nos tirar publicamente, para que haja, claro, reconhecimento que eles erraram. Então, olha como Paulo fez valer o seu direito como cidadão romano. Então, o crente também não deve, de maneira nenhuma, achar que porque ele é crente, ele é diferente. Não, o cristão é pagador de imposto. O cristão vota e pode ser votado, né? Há pessoas que têm vocação para a carreira política, né? Que não deve ser o caso, na minha maneira de ver, de um ministro do Evangelho. O ministro do Evangelho já tem uma vocação, ele não deve se envolver com essas coisas. Claro que tem gente que se envolve, tem gente que pensa diferente, não vai aqui nenhuma crítica, é a minha posição. Agora, a questão também de pagador de imposto faz desse crente um cidadão como qualquer outro. Ele pode protestar, ele tem que ter a sua liberdade de expressão, ele pode lutar por isso. Eu vi crente ontem dizendo, não, o crente não tem que falar sim, porque nós temos direito. Claro, se Deus quiser que nós percamos, tudo bem, é com Deus. Se Deus quiser que nós sejamos perseguidos neste país, que até então, né, até que se prove ao contrário, é um país livre para a pregação do Evangelho, mas se Deus quiser que sejamos provados, tudo bem. Mas enquanto cidadãos, nós temos direito de lutar pela liberdade de expressão, pela liberdade de crença. Liberdade é para todos, até liberdade para aquele que é contra a fé em Deus, é um ateu ou é um agnóstico. Ele tem liberdade para expor também a sua fé, não deixa de ser uma fé, não é? Aliás, para ser ateu tem que ter mais fé. O ateu tem que ter mais fé do que o crente em Deus, né? Porque para negar as maravilhas de Deus tem que ter muita fé, né? Porque a Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, e etc. Um dia faz declaração outro dia e tal, uma noite, mostra sabedoria outra noite, sem linguagem, sem fala, e cadê os coraçãozinhos? Ouvem as suas vozes, né? Tem pouco coração. Os pentecostais acho que não chegaram nessa live. Aí, voltou. Eles estão protestando ainda desde ontem. Tem que clicar nos aviãozinhos também aí, irmão. Clica no aviãozinho, convida mais pessoas e tal. E vai clicando aí para que essa live, nós falamos para que haja um impulsionamento, né? Para que mais pessoas vejam também essa live. Com certeza. Tá aí então, meu pastor, a questão levantada pelo Efraim, pelo menos eu penso que é irmão, Efraim Lima. Sentir ódio é ter pecado automaticamente? Veja que o ódio é um sentimento já enraizado, né? O indivíduo deu lugar para o negócio ficar ali enraizado. Deu lugar. O melhor é dar lugar ao Espírito Santo, né? Sim, é verdade. Recomendação de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos lá. Agora sim, hein? Olha aqui, ó. Se Deus sabia que Lúcifer se rebelaria, por que ele não impediu o Lúcifer? Pois quem pagou o pato, essa eu gostei, quem pagou o pato foi o ser humano. Eu fiz questão na divulgação colocar isso mesmo. Quem pagou o pato, né? Porque na verdade foi isso, né? Quem pagou o pato foi o ser humano. Primeiro um esclarecimento que muita gente... hoje em dia o pessoal se apega a questiúnculas, né? A gente às vezes é obrigado a explicar, porque tem gente que gosta dessas minúcias, que não levam a nada. Hoje em dia tem uma discussão, Lúcifer
não está na Bíblia e tal. Irmão, Lúcifer o que que é? É um nome, né? Hoje é um nome. Alguém vai dizer, esse nome não está na Bíblia e tal, foi Jerônimo que colocou na Vulgata e passou para o português. Meu irmão, Lúcifer é um termo do latim que significa aquele que traz luz, que é uma referência lá ao querubim protetor, como diz Ezequiel 28, ou aquele estrela, né? A estrela da manhã, a estrela que brilhava e tal, lá de Isaías 14, que é uma referência em Isaías 14 ao rei de Babilônia, e em Ezequiel 28 ao rei de Tiro. Eram reis que estavam tão intimamente ligados a Satanás, eles estavam possuídos por demônios realmente, né? Eles eram pessoas cheias de orgulho, cheias de soberba, e Paulo até confirma isso quando ele fala para nós não cairmos na condenação de Satanás, lá em 1 Timóteo 3:6, é uma referência. Paulo não fala por acaso. Paulo, com certeza, tinha em mente essas referências de Ezequiel, de Isaías, porque Paulo conhecia a lei como ninguém, né? Paulo conhecia muito bem os textos veterotestamentários. Então, a condenação do diabo, ele estava se referindo à soberba, que foi justamente... veja que o próprio Paulo, indiretamente, ele está mostrando que os textos de Ezequiel 28 e Isaías 14 confirmam o que nós pregamos hoje, que Satanás um dia foi um querubim protetor, foi um anjo de luz. Que alguém dirá, não, ali não fala nada do diabo. Hoje em dia tem aí os céticos, né, que ficam dizendo isso, que foram os assembleianos e foram os pentecostais que inventaram isso. Não, meu irmão. Ali é claro, você entende que Deus revelou para Ezequiel. Quando ele descreve aquele rei de Tiro, aquele governante, aquele governador de Tiro, né, lá em Ezequiel 28, claramente ele mostra, Deus revela para ele a queda de Satanás. Se você ler com cuidado, você vai ver que é a queda de Satanás. É o querubim protetor e tal, e andando nas pedras afogueadas e tal. É claro que não é uma referência ao rei de Tiro. Ali Deus já começa a revelar para ele a queda de Satanás, que é confirmado em outros textos. Apocalipse 12, 1 Timóteo 3:6, que eu citei, quando Paulo fala da condenação do diabo, e assim por diante. Mas eu não vou me deter aqui, porque a pergunta é bem clara. A pergunta fala no sentido de que, se esse querubim protetor, esse anjo de luz, esse Lúcifer, Lúcifer em latim significa aquele que traz luz. O termo Lúcifer, alguém diz, não está na Bíblia. Sim, por essa lógica, Jesus também não está na Bíblia. Porque Jesus é um termo já da língua portuguesa. Então, no grego, você não vai encontrar Jesus. Então, Lúcifer é uma tradução. Na tradução para o latim, né, foi o termo utilizado. Lá, se você, inclusive, procurar na King James Version, em inglês, o termo Lúcifer está lá. Porque foi mantido do latim, justamente da Vulgata Latina. Né? Mas essa é uma questúncula, eu estou até me detendo muito nela. Porque o nome não é tão importante, não é mais importante do que o fato de que um anjo de luz, criado perfeito, e aí está a prova de que o mal não tem origem em Deus, Deus não é o criador do mal, Deus criou um ser perfeito, um querubim protetor, como diz lá em Ezequiel, e esse ser perfeito utilizou a sua própria liberdade, né? O livre arbítrio, por assim dizer, para se rebelar contra Deus. Então a origem do mal está em Deus, né? Mas Isaías 45, versículo 7, o próprio Deus diz, eu crio o mal. Meu irmão, ali é no sentido de que Deus cria a calamidade, Deus cria o juízo, Deus traz o juízo numa circunstância, claro, numa situação específica, Deus traz o mal. Mas não é o mal moral. O mal moral não tem origem em Deus. O mal moral tem origem no coração do próprio Lúcifer, desse próprio querubim protetor, que ao se ensoberbecer, ele caiu na sua própria condenação, que Paulo fala que é a condenação do diabo, e ele se tornou Satanás. Aí está a origem de Satanás. Deus não criou Satanás, Deus criou Lúcifer, por assim dizer. Deus criou esse querubim protetor, que hoje é chamado de Lúcifer, né?
Mas esse querubim protetor, criado perfeito, ele se rebelou contra Deus. Agora, vamos para a questão propriamente. Deus fez seres morais livres, eu já adentrei nela praticamente. Isso se aplica também a nós, né? Nós amamos a Deus voluntariamente. Por quê? Deus não fez robôs, Deus não fez autômatos, Deus fez seres livres, Deus fez seres morais. Somente um ser moral pode ser moral ou imoral, né? Porque se Deus não tivesse feito seres morais, como que eles poderiam ser depois cobrados, por assim dizer, com relação ao pecado? Como que Deus vai dizer arrependei-vos, né? João Batista vai pregar arrependei-vos para seres que sequer são morais, porque se eles não são morais, eles não podem ser imorais, né? Porque somente um ser moral livre é que pode se arrepender, ou pode deixar de se arrepender. Então, da mesma forma, só pode adorar a Deus ou amar a Deus livremente, né? Não somos robôs. Da mesma forma, Satanás. Ele não foi criado originalmente como um ser, como um robô, como um autômato. Não. Então, Deus criou, Deus sabia que Lúcifer se rebelaria e mesmo assim o criou. Por quê? Porque Deus fez seres livres. Claro, nós não podemos nos valer do fato de que Deus é presciente para dizer que Deus, então, deveria, porque se Deus fosse usar a sua presciência, então ele nem teria criado ninguém. Porque, já sei como vai pecar, por que eu vou criar? Mas Deus, ele já tinha isso na sua presciência, ele já tinha tudo isso, tudo determinado, né? Que ele faria seres livres, esses seres escolheriam adorá-lo ou não, né? E aqueles que fossem adorá-lo o fariam livremente e teriam, claro, a salvação, claro, como uma dádiva que vem de Deus, mas eles escolheriam receber esta dádiva. Aí entra até uma questão que a gente depois vai responder, não sei se vai dar tempo hoje, que tem uma pergunta aí também que eu vi sobre a questão da graça irresistível. E a próxima? Né? Que é um oxímoro, né, como se diz. Né? O oxímoro é quando existem duas palavras que se excluem mutuamente. É como se fosse bondade cruel. Como pode ser uma bondade cruel? A mesma coisa é graça irresistível. Mas se já tem aí a próxima pergunta sobre isso, a próxima. A gente pode deixar então para... É a pergunta feita pelo Vitor. Vitor Gonçalves, ele pergunta, a graça é irresistível? Então, já comecei a responder. Esse termo graça irresistível seria o que nós chamamos em língua portuguesa de um oxímoro, né? Ou seja, o que é um oxímoro? É quando existem, assim, grosso modo, duas palavras que se excluem. Eu dei até o exemplo aqui de bondade cruel. Como que uma bondade pode ser cruel? Então, da mesma forma, graça irresistível é um oxímoro, porque se é graça, pressupõe-se que a pessoa pode aceitar ou não aceitar essa graça. Se é uma graça imposta, já deixa de ser algo, né? Uma graça, a pessoa não tem como aceitar livremente. É claro que a gente já explicou aqui também, e eu começo a olhar aqui para o relógio, mas nós falamos aqui em outra ocasião que graça irresistível é uma doutrina calvinista. Nós, como pentecostais assembleianos, não cremos na graça irresistível. Aliás, a graça irresistível, com todo respeito aos nossos irmãos de outras tradições, nós somos irmãos. Não estamos aqui dizendo que os calvinistas são ímpios, pecadores. Não, nós temos uma posição diferente da deles. Nós respeitamos nossos irmãos da igreja presbiteriana e de outras igrejas, congregacional, etc., que tem uma linha, que seguem os 5 pontos do calvinismo. Aliás, quais são os 5 pontos do calvinismo? Que são expressados por um acróstico, ou um acrônimo, né? Que em inglês é TULIP, ou seja, depravação total, né? Total depravity, eleição incondicional, no inglês unconditional election, né?
a expiação limitada, né? Limita atonement, né? Da letra L. Graça irresistível, irresistible grace. Irresistible grace. E a última que é perseverance of saints, né? Perseverance of the saints, que é a perseverança dos santos. Então, eles têm esses 5 pontos. Nós que somos de uma linha pentecostal, que tem uma herança, que segue uma herança de Armínio, uma herança também de Wesley, nós também temos nossos 5 pontos, que são expressos mediante também um outro acrônimo, que é FACTS, né? Então, Freed by Grace to Believe, Atonement for All, Conditional Election, Total Depravity, né? Total Depravity, e a última que é Security in Christ. Ou seja, nós temos o ponto de que nós somos livres pela graça, mas primeiro somos alcançados pela graça preveniente, aquela graça que vem antes sobre nós para nos capacitar, para nos tornar aptos, porque o ser humano está morto. Claro que quando a Bíblia diz que o ser humano está morto, não quer dizer que ele não possa tomar nenhuma decisão, né? O imago Dei, a imagem de Deus, foi preservada em nós. Claro que ela foi afetada pelos efeitos deletérios do pecado, já temos dito isso aqui em outras ocasiões, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos a capacidade de escolher, de tomar decisão, né? Nós temos 3 faculdades, o intelecto, o sentimento e a vontade. Uma faculdade pela qual pensamos, outra pela qual sentimos e outra pela qual tomamos decisão, né? A vontade, a parte volitiva. Então, intelecto, sentimento e vontade. Nós temos tudo isso. Só que mesmo tendo essas faculdades ativas, mesmo assim nós não sabemos escolher corretamente. Nós podemos errar. Então, a escolha para a salvação, antes de tudo, é de Deus. Deus nos elege, Deus nos escolhe. E a graça vem sobre nós, porque a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Agora, essa graça não é irresistível. É uma graça que convence, é uma graça persuasiva. Ela persuade. O Espírito Santo, ele convence o pecador, ele convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Ele convence, mas esse convencimento não é algo irresistível, porque senão isso anularia tudo que a Bíblia diz. Não é imposto, Bíblia... né? Não é algo imposto, positivo. Sim, a salvação não é imposta, a salvação é proposta. Tanto que Jesus falou, Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ou Jesus falou, ou ali é uma dúvida na narrativa se foi Jesus ou foi João Batista, mas a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, e João registrou, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo aquele que nele crê. É bom molhar as palavras, né? Para molhar a palavra. Molhar as palavras que a garganta... Com certeza, não tem dúvida. Então, o que acontece é isso. A graça não é irresistível. A graça ela é resistível. O livro a carta aos Hebreus deixa claro isso, que é possível resistir à graça. Né? Mas isso não quer dizer que haja falha em Deus. Não. Deus ele faz a sua parte ao convencer o pecador por meio do Espírito Santo. Mas o pecador, uma vez capacitado pela graça, não quer dizer que ele já está salvo. E aí está uma diferença entre o pensamento pentecostal e o pensamento calvinista sobre a doutrina da salvação. O que diz o calvinista? O calvinista diz que o ser humano, para se arrepender ou para se converter, primeiro ele é salvo. Né? Ou seja, vem uma graça irresistível, torna a pessoa salva e ela se arrepende. Agora, se arrepender do quê se ela já está salva? Né? Mas esse é o pensamento dos irmãos calvinistas. Nós cremos de maneira diferente. Nós cremos que mesmo o ser humano sendo capacitado, ele precisa crer, ele precisa se arrepender. Porque mesmo capacitado pela graça, ele pode recusar
a oferta da salvação, né? Porque Deus dotou o ser humano de livre escolha, ou de livre-arbítrio. Alguém hoje em dia prefere chamar de livre agência, né? Os calvinistas, de maneira geral, chamam de livre agência, porque não existe mais arbítrio livre, livre-arbítrio. Nós continuamos usando o mesmo termo, porque, claro, nós entendemos livre-arbítrio como algo que Deus preservou no ser humano, é uma partícula, é algo que Deus comunicou ao ser humano, claro, que foi afetado pelos efeitos deletérios do pecado. Mas nós falamos de livre porque, ao fim e ao cabo, somos nós que decidimos. Não quer dizer que eu sou salvo porque eu escolhi. Alguém distorce isso. Ah, você é arminiano, você crê então que o ser humano pode participar da obra da salvação. Não é nesse sentido. Né? Não é participar para gerar a salvação. É no sentido de receber a salvação. A salvação é por obra da graça. É por obra e graça do Espírito Santo. Mas eu recebo. Porque se é uma dádiva, eu tenho que receber. Como eu não sou autômato, eu posso recusar também. E a Bíblia é clara quanto a isso. Né? Aqui eu já falei, o livro de Hebreus tem vários textos, não vamos ler aqui para ganhar tempo, mas já lemos em outra oportunidade, capítulo 3, capítulo 6, capítulo 10. O capítulo 3, inclusive, fala para aqueles que já são salvos, no sentido de perseverarem. O autor ali diz, enquanto se diz hoje, né, se ouvir da sua voz, não endureçais os vossos corações. E também disse, vede, irmãos, que nunca há... Vede, irmãos, está falando com crente. Porque o crente pode, se ele não vigiar, ele pode se endurecer. Ah, mas o salvo, naturalmente, o seu coração não se dispõe. Isso aí os irmãos calvinistas também dizem. Que o salvo, ele se dispõe e é uma graça irresistível, não tem jeito. Mas não é o que a Bíblia diz. Porque o texto de Hebreus é claro. Tem que vigiar todo dia. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau, infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Que a pessoa pode se endurecer. Se ela não vigiar e achar, não, eu estou salvo, e o coração do salvo ele se dispõe naturalmente e tal, e não tem jeito, a graça é irresistível, cuidado. Porque não é isso que a Bíblia diz. Com todo o respeito, tenho irmãos, amigos aí, calvinistas, mas nós não concordamos com essa posição. Nós temos essa posição realmente de que a graça é resistível, né? Resistível. E isso não faz, claro, isso não está, na verdade, sendo uma oposição ou uma contradição em respeito aos atributos de Deus. Não, Deus continua perfeito, mas ele dotou o ser humano de liberdade justamente para que ele possa escolher. Então, os nossos 5 pontos, né, expressos pelo acrônimo FACTS, na verdade é livres pela graça para crer, porque nós somos alcançados pela graça, né? Ou seja, freed by grace to believe. Atonement for all, ou seja, a expiação é para todos, Jesus morreu por todos, a salvação está à disposição de todos. Conditional election, ou seja, eleição condicional, Deus elege, mas claro, o ser humano também, ele tem que aceitar pela fé, tem que crer, tem que se arrepender. Total depravity, ou seja, a depravação é total. Alguém dirá, então, nesse ponto a gente concorda com o calvinismo, porque o primeiro ponto do acrônimo do calvinismo também é total depravity, né, da TULIP, mas tem uma diferença, porque os calvinistas, eles priorizam, na verdade, a intensidade, né, para dizer que o ser humano está totalmente morto. E nós, na verdade, não priorizamos tanto nós priorizamos mais a extensão, ou seja, todos pecaram, todos destituídos estão da glória de Deus, todos caíram, todos estão depravados nesse sentido. Mas o imago Dei, a imagem de Deus, ainda está preservada no sentido de que o ser humano pode escolher, ele pode tomar uma decisão. Então, aí está a total depravity. E security in Christ, na verdade, significa que nós devemos permanecer em Cristo.
A segurança da salvação é só em Cristo. Fora de Cristo não existe a segurança, né? Então, a segurança é para aquele que permanece em Cristo. Pois é, e eu até pensei aqui num exemplo rapidinho, né? O Alexandre Latueiro deu muito trabalho para o Paulo. Depois de Pois ter sido é. alcançado pela graça, não vigiou, deixou o Satanás encher o coração É. dele e virou um atribulado, né? E Paulo fala daqueles que sofreram naufrágio na fé, né? Com certeza. Então, na verdade, é muito mais fácil a gente sustentar os facts do que o tulip. Pois é. É muito mais fácil você argumentar a favor dos facts do que do tulip. Mas Deus é maravilhoso. Irmãos, eu quero aproveitar aqui porque é o seguinte, amanhã, 21 horas, fique atento para isso, não será 22, 21 horas, 9 horas da noite, nós vamos voltar com o pastor Ciro Zibordi na live que está ligada, vinculada ao programa especial que estamos fazendo, relacionado ao Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção contra o suicídio, não é? Então, amanhã, a partir das 21 horas, com o pastor Ciro Zibordi, nós vamos falar a respeito da síndrome de burnout na vida ministerial. Todos os irmãos são convidados. Inclusive, nós já fizemos a postagem aqui no Instagram do CETADB. Você pode compartilhar, coloque isso no seu story, não é? Marque amigos, pastores, obreiros, dirigentes de igreja, líderes de departamento, irmãos e irmãs que precisam ouvir a respeito deste esgotamento que acontece na vida do crente quando não está percebido, não é? Dos problemas advindos daí. Então, não perca amanhã, a partir das 21 horas, aqui no Instagram do CETADB, a nossa live é vinculada, ligada, atrelada ao programa do Setembro Amarelo. Amanhã nós teremos com o pastor Ciro Zibordi e na sexta-feira com o pastor Anderson Santos, também 21 horas, falando a respeito de depressão e transtornos ansiosos. Fato é que será uma bênção desde que os irmãos participem conosco. Então, primeiramente, nos auxiliem, nos ajudem, não é, na divulgação desta live de amanhã, porque será de fato bastante importante e é também um tema muito interessante, do qual nenhum de nós estamos livres. Pastor Ciro, as suas considerações, inclusive também para reforçar este convite nosso para amanhã. É uma live muito importante amanhã, né? E você que não sabe o que é a síndrome de burnout, é importante você aprender, porque é aquela síndrome do esgotamento, né? Quando a pessoa chega naquele ponto de que não tem ânimo para fazer nada, começa a ter também algumas tendências depressivas. E a síndrome de burnout, ela vai culminar, se a pessoa não tiver um tratamento, se ela não for ajudada por alguém, culmina muitas vezes no suicídio. A gente tem ouvido falar até de pastores, lamentavelmente, que têm suicidado. Então, o que nós vamos tratar é justamente do burnout pastoral, né? Que no Brasil se fala pouco, mas nos Estados Unidos já há muito tempo, inclusive a gente estava falando aqui do CFO, né, do curso para a formação de obreiros, lá também o mestre João trata dessa questão, né? Ele fala alguma coisa do burnout, se não me falha a memória, né? Ele também parece que ele também trata apresenta uma pesquisa lá e tal, que é uma pesquisa de 2010, né? Que claro que de 2010 para cá mudou muita coisa, mas aqueles dados são muito importantes. Amanhã a gente pode até tocar alguma coisa nesse ponto, que eu acho muito importante, porque hoje muitas pessoas estão aí levando uma vida assim, de muito ativismo ministerial, mas se esquece da família. Então você tem que dar uma atenção para a sua família também, e dar uma atenção para você mesmo. O que é que Paulo falou para Timóteo? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Interessante, ele não falou tem cuidado da doutrina e de ti mesmo. Não, ele apresentou na ordem certa. Porque para cuidar da doutrina, você tem que ter cuidado primeiro de você mesmo, da sua saúde, da sua família, né? Aí, tendo o apoio da família, claro, você vai fica fazer muito mais fácil, né? Exatamente. Agora, imagina o obreiro que não cuida da saúde, tem uma vida toda relaxada,
toda atrapalhada e com a família. E aí depois não adianta, na igreja vai ser um hipócrita, vai estar lá com aquela cara e tal, e falando bonito, mas todo, entendeu? Deus não adianta, você pode esconder das pessoas, mas Deus te conhece. Então não adianta você esconder de Deus. O que você é na sua casa, você tem que ser na igreja. Se você é, claro, em casa você tem liberdade de fazer certas coisas, você não vai fazer em público, né? Mas eu falo no sentido moral, no sentido da sua, da maneira como você trata as coisas, a sua honestidade. Você não pode ser diferente. A sua família tem que dar testemunho de você, né? Porque aquele que não cuida da sua própria família, a Bíblia diz, terá cuidado da igreja de Deus. Então essa é uma questão importante, né? E isso tem a ver com o que nós vamos tratar amanhã, se Deus quiser. Pastor Ex, muito grato Maravilha. pela oportunidade, um prazer estar aqui mais uma vez, e que Deus abençoe a nossa audiência aí, abençoada, e também o nosso CETADB, nossa irmã Eliane, nossa diretora, né? A vice-diretora do nosso CETADB, e toda a nossa equipe aí em Apucarana, nosso pastor Acioli aí, nosso pastor presidente em Apucarana, e que Deus abençoe ricamente a todos os nossos professores e alunos ao longo de todo o Brasil e do mundo também, não é? Maravilha, maravilha. Pastor, Deus abençoe vocês aí. Transmita a nossa saudação para a irmã Luciana, também para a irmã Júlia, os nossos irmãos gaúchos. O irmão falou ali, ô pastor Ciro, manda um abraço aqui para Porto Alegre. Então, sinta-se abraçado, meu guapo. É bênção. Deus abençoe aos irmãos, né? Em nome de Jesus, a todos que estiveram conosco nessa live. Ela certamente estará disponibilizada já a partir de amanhã, mas não perca, 21 horas amanhã, aqui no Instagram do CETADB, nós vamos estar então realizando a nossa live, um programa especial alusivo ao Setembro Amarelo. E a sua participação e dos seus amigos, não é? É importante. Então você pega a divulgação que está lá no nosso Instagram, no nosso canal aqui, e já faça um compartilhamento, não é? Coloque também aí no seu story, para que os irmãos possam estar vendo e participando conosco. Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos orar, pedindo do Senhor a bênção. E assim estaremos já encerrando os trabalhos de hoje. Amado Deus, nós te exaltamos e te louvamos nesta noite pela graça, pela bênção do Senhor nas nossas vidas, sobre a vida de cada um dos irmãos e irmãs, aqueles que estiveram conosco durante essa transmissão ao vivo e também aqueles que vão assistir a esta live ainda através aqui do nosso Instagram, também através do canal no YouTube. Abençoa suas vidas, suas famílias, o ministério de cada um, que recebam edificação por intermédio destas aulas que aqui temos transmitido. Abençoa cada vida, cada lar, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amados, Deus os abençoe. Amanhã, 21 horas, estaremos retornando aqui para falarmos a respeito da síndrome de burnout na vida ministerial. Até lá, Deus abençoe. Pastor Ciro, aquele abraço. Amém. Deus abençoe. Até amanhã. Até amanhã.